diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade, se Deus no calor deste lugar, oh yeah, me derramar e dizer que eu te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, formoso és, formoso és, oh yeah, como alguém como tu, Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Com sua voz, adore. Bom dia, irmãos. Bom dia você que nos acompanha aí pelo nosso Facebook. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 22. Hoje é um dia especial, o Dia dos Pais. Nós vamos estar lendo essa passagem que fala a respeito do pai da fé, Abraão. Deus prova Abraão. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 19 de Gênesis 22. Você deve ter reparado aí, né, que hoje a nossa igreja está com uma decoração diferente, né, que nós tivemos nesse final de semana, o nosso Acamopupa, aqui na igreja com os nossos jovens.
e adolescentes. Eu gostaria de agradecer publicamente a todos os conselheiros, né, e as diretorias que nos ajudaram a estar realizando esse evento. Também ao pastor Paulo Sérgio, que confeccionou essas letras aqui para nós, né? Então, muito obrigado a cada um de vocês que cooperou para que esse evento fosse possível. Deus abençoe. Vamos estar lendo, então, Gênesis 22. Eu lerei e os irmãos acompanham em suas Bíblias, por favor. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras abençoarei e certamente te multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou a Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus, nós te louvamos por esse dia, Pai, o dia dos pais. Te louvamos, Senhor, porque estamos em tua casa e porque podemos, ó Deus, estudar a tua palavra. Muito obrigada por mais essa oportunidade, ó Deus,
de estarmos na escola dominical, a fim de aprendermos, Senhor, mais a respeito de Ti e a respeito das Tuas verdades. Que o Senhor nos abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem ela fala a respeito de um pai da Bíblia, que é Abraão. Abraão não podia ser pai, né, por conta que sua mulher Sara era estéril. Mas Deus o fez pai, e o fez pai de um menino chamado Isaque. E nessa passagem, Deus ele vai provar a fé de Abraão, pedindo que Abraão sacrificasse o seu próprio filho, Isaque. Mas Deus não deixa com que esse sacrifício se conclua. Deus provê o cordeiro. E nessa passagem eu vejo algumas verdades a respeito de Abraão e a respeito do próprio Deus. A primeira delas é que nós temos aqui a figura de um pai que ama o seu filho. Que pai não ama o seu filho, não é mesmo? E Abraão certamente amava muito a Isaque, já que ele passou um tempo muito longo da sua vida sem ter filhos, e então ele passou a tê-lo através, de Isaque. É também a figura do pai que amava a Deus mais do que ao próprio filho. Porque Abraão, ele vai realmente fazer aquele sacrifício. Ele demonstra então que confiava naquele Deus, que ele vivia na dependência daquele Deus. E nós temos aqui a figura de um pai que ama a Deus mais do que o próprio filho. E assim também deve ser com a nossa vida. Nós devemos amar a Deus mais do que todas as coisas, inclusive mais do que os nossos filhos. Temos também a figura de um pai que confiava em Deus. Abraão sabia que Deus não iria o desamparar, e por isso Abraão mostra aqui total dependência e confiança nesse Deus. Temos também a figura de um pai que não perdeu o seu filho, pois foi provido o cordeiro. E isso é maravilhoso. Quando Isaque pergunta para Abraão: pai, a gente tem lenha, a gente tem o cutelo, mas onde está o cordeiro? Eu acredito que nessa hora o coração de Abraão deve ter ficado um pouco apertado, mas ele sabia que Deus iria prover o cordeiro. E ele diz: o cordeiro Deus proverá. E Deus então provê desse cordeiro para ali aquele momento do sacrifício. Mas o que eu acho mais interessante dessa história do pai Abraão e seu filho Isaque é que ela muito se assemelha à história do próprio Deus e do seu filho Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo também era um filho único. E apenas através do seu sacrifício é que nós nos tornamos filhos. Apenas através do seu sacrifício é que nós fomos reconciliados. Deus, ele provê um cordeiro para morrer no lugar de Isaque. Mas Deus não provê um cordeiro para morrer no lugar de Cristo, porque Cristo era o próprio cordeiro. Então ele foi sacrificado ali naquela cruz, para nos redimir, para nos reconciliar, para que nós fôssemos feitos filhos desse Deus. Nessa história, nós podemos ver que o nosso Pai, Ele é o próprio Deus. E nós fomos reconciliados com o Pai através de Jesus. O nosso exemplo supremo de Pai, com quem nós podemos aprender nessa manhã, não é apenas Abraão, e não é Abraão. Apesar de Abraão ter sido um pai exemplar, o nosso exemplo supremo de pai é o próprio Deus. Ele é o nosso exemplo como pai, porque através do sacrifício do seu filho Jesus, todos nós fomos feitos filhos. Talvez nesse Dia dos Pais você esteja muito alegre, porque você pode passar o Dia dos Pais ao lado do seu pai, aqui,
seu pai terreno. Ou às vezes você pode estar triste porque seu pai está longe, assim como o meu. Ou às vezes o seu pai já é até falecido e esse dia é um pouco doloroso para você. Mas nesse Dia dos Pais eu quero lembrar que o nosso exemplo paterno maior é o exemplo do nosso Deus. E você não precisa se entristecer, porque você tem um pai que nunca te abandonou e nunca vai te abandonar, que é o próprio Deus. Nesse Dia dos Pais eu quero parabenizar a você que é pai, e eu quero pedir para que os pais que estão aqui presentes estejam se colocando de pé. O Mateus vai entregar uma pequena lembrança para vocês em nome da nossa superintendência. Então você que é pai, fique em pé para o Mateus estar entregando essa lembrancinha. Permaneça de pé, meu querido, nós vamos orar nesse momento, esperar o Mateus terminar de entregar, e aí eu peço para Elenair orar depois que ele terminar de entregar as lembrancinhas, orar pelos nossos pais. Pode orar, Elenair. Pai querido, louvado, exaltado seja o teu nome. Nesse momento, nesse dia tão especial, quando é o dia do Senhor, um dia também onde é reservado para estarmos assim homenageando os nossos pais, nós queremos te agradecer em primeiro lugar pelo Pai que tu és. Pai que cuida, que zela, que nos amou mesmo antes de termos nascido. Mesmo, ó Deus, nas nossas imperfeições, nas nossas fraquezas, o Senhor nos amou, nos ama e nos continuará amando. Te louvamos, ó Pai, pelo Pai que tu és. Louvado, exaltado seja o teu nome, porque tu és o Pai onipresente, onisciente, onipotente. Agora, Deus, o Senhor colocou aqui, na terra, enquanto vivermos, a figura também de um Pai, aonde o Senhor usou para que pudéssemos também vir ao mundo e sermos, ó Deus, abençoados através deles. Nós queremos agradecer ao Senhor pela vida, Senhor, de cada pai aqui presente. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um desses pais, desses homens que o Senhor escolheu para sim ser pai dos seus filhos e serem realmente verdadeiros instrumentos do Senhor. Amém. Ó Deus, muito obrigada. Ó Pai, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pai que tu me deste. Muito obrigado pela vida do meu pai, pela vida do pai dos meus filhos. Amém. É dádiva do Senhor, é presente do Senhor. Nós reconhecemos que esta figura paterna no seio familiar é criada por ti, é instituição do Senhor. E é, ó Deus, de extrema importância, de extremo valor, ó Deus, nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. E queremos colocar a vida destes homens, destes pais, diante do Senhor. Eu te clamo pela vida do meu pai, do pai dos meus filhos, que ainda não se rendeu aos teus pés. E eu creio, ó Pai, que infelizmente muitos também ainda têm seus pais não convertidos. E este é o momento que nós queremos clamar pela vida deles, ó Pai. Não há presente melhor, ó Pai, de ver nossos entes queridos, dos nossos pais rendidos aos teus pés. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus,
Visita cada pai que ainda não foi alcançado por ti. Que seja um dia, que seja um momento, ó Pai, deles serem tocados pelo Espírito Santo do Senhor. Amém. Ó Pai, e abençoe os pais que já renderam aos teus pés. Continue fazendo deles verdadeiros instrumentos do Senhor na vida de toda a sua família, na vida, ó Deus, da tua igreja, na sociedade da qual fazemos parte. É em nome de Jesus que nós queremos render graças ao Senhor pela vida de cada um dos nossos pais. Amém. Os pais podem se assentar. Queria chamar os meninos do louvor que estejam se dirigindo aqui à frente. Eles irão agora, nesse momento, nos conduzir aos cânticos espirituais. Bom dia, irmãos. Bom dia a você que está nos assistindo. Vamos colocar de pé e cantar a música Tua Palavra. Tu és
dia que não é nosso, o dia que é do Senhor. Verdade. Ó Deus, que possamos sempre ter alegria em estar em tua casa, como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Que seja esse sempre o desejo do nosso coração, que sejamos gratos a Ti, porque apesar desse tempo difícil que vivemos, temos ainda o privilégio de estar na Tua casa. Glória a Deus. Te pedimos por todos os pais que aqui estão, que o Senhor esteja cobrindo com as Tuas bênçãos, que cada um possa ser despertado a cada dia, a conduzir a sua casa nos caminhos do Senhor. Amém. Que o Senhor desperte também aqueles que têm se sentido acomodados, meu Deus, que não têm cumprido a sua função de sacerdote do lar. Que o Senhor esteja trabalhando na vida de cada um deles. Amém. Ó Deus, Amém. abençoe também aqueles pais que aqui não estão, porque não podem estar, que têm sentido falta de estar na tua casa, que o Senhor console o coração de cada um destes. É a nossa oração, pedindo que o Senhor fale profundamente aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes de passar para a divisão das classes, eu tenho 2 avisos. O primeiro aviso é com relação aos nossos dízimos e ofertas. Durante os domingos, os finais de semana, o nosso gasofilácio para depositar o dízimo e as ofertas fica aqui no templo, você pode fazer isso. E durante a semana, ele está lá na nossa sala, lá embaixo. Então, você que não pode, às vezes, vir à igreja, nos finais de semana, você pode estar fazendo o depósito do seu dízimo ali na nossa sala, a sala dos missionários, durante a semana. O outro aviso é com relação à nossa semana de oração. Essa semana será a semana de oração, Então, sob a nossa direção, a direção dos obreiros da igreja, eu, pastor Paulo Sérgio e Mateus, nós estaremos dirigindo a reunião de oração, a começar de amanhã, segunda-feira, até a sexta-feira, todos os dias, às 18h30 aqui na igreja. Tá ok? Então, nesse momento, vamos dividir as classes. As crianças se dirigirão ali para o pátio junto comigo e com a professora Ruth. E os adultos permanecem aqui junto com o missionário Mateus. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? É muito bom estar de volta depois de 2 longas semanas de férias, de quarentena, onde estava impedido de estar saindo de casa, mas graças a Deus pude descansar e Deus me proporcionou momentos maravilhosos. Fala, Júlia. Está aqui, pode levar. E esses novos conceitos que estão presentes nos ideais contemporâneos. Por isso que o tema da nossa aula nesta manhã é o discípulo de Cristo e os ideais contemporâneos. Como o discípulo de Cristo pode lidar com os ideais contemporâneos. É triste ver nas redes sociais até alguns cristãos defendendo esse tipo de publicidade. Até mesmo na época que o Facebook lançou a timeline, que é aquela imagem atrás da foto de perfil, com a imagem LGBT, muitos cristãos aderiram, colocaram lá a bandeira colorida e estavam lá apoiando esse certo tipo de movimento. E aí a pergunta que eu me faço é a seguinte: será que esses são meros fãs do Senhor Jesus Cristo? Ou seja, eles são fãs de Jesus de acordo com aquilo que Jesus fala e está associado à ideologia, ao pensamento contemporâneo? Ou eles estão desprovidos de alguma forma de um certo entendimento e conhecimento das Sagradas Escrituras? A gente teve o acampamento, que foi o tema Nore a Fã, não apenas um admirador, mas temos que ser o quê? Um discípulo de Cristo. E como discípulos de Cristo, nós temos que saber lidar com esses ideais contemporâneos e tomar cuidado para que a nossa mente e o nosso coração não venham a ser levados a acreditar e a viver de acordo com esses ideais. Isaías capítulo 5, versículo 20, versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor: ai dos que ao mal chamam bem
e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós estamos aqui nesta manhã com o privilégio de estudarmos a palavra do Senhor. E pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração nesta manhã, para que nós sejamos edificados com o poder da Tua palavra e como discípulos de Jesus possamos glorificar e honrar ao Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta passagem aqui de Isaías capítulo 5, eu peço que você atente seus olhos para o texto. Se você fechou a sua Bíblia, abra novamente. Isaías capítulo 5, verso 20 e verso 21. Esses versículos, eles se encontram num contexto em que o profeta Isaías, ele está sendo usado por Deus para estar emitindo algumas ameaças de acordo com algumas ações que são pecaminosas e perversas, por parte de algumas pessoas que estavam ali inseridos no povo de Israel. O termo aí, ai dos que ao mal chamam bem, esse termo ai, só esse termo significa o quê? Uma terrível ameaça da ação da justa ira de Deus contra aquilo que conspira e bate de frente com a sua santidade, porque o nosso Deus é santo e todo pecado que nós cometemos é contra o Senhor. E aqui no versículo 20 e no versículo 21, dentre vários aspectos que são condenados pelo nosso Deus, diante da pecaminosidade, da perversidade que o povo estava cometendo, nós podemos encontrar uma condenação a respeito da inversão de valores, no versículo 20, ou seja, podemos ver no texto aí, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, ou seja, inverte, aquilo que é bem é tido como mal, e aquilo que é mal é tido como bem. E isso está totalmente harmonizado com a ideia do desconstrucionismo. Veja que a inversão de valores e crenças já acontece há muito tempo. O homem, de alguma forma, ele quer ter uma opinião que vá estar acima da palavra de Deus e quer, de alguma forma, viver de acordo com aquilo que ele acha e pensa que é a verdade. E isso não é recente, já é antigo. É o que Salomão fala, que não há nada novo debaixo do sol. E o versículo 21 nós vemos o quê? A arrogância intelectual. A arrogância do saber. Então, é isso que eu penso, e já está de acordo com aquilo que eu penso, é isso que eu sei, então é isso que eu acredito e é isso que eu vou viver. Porque eu acho que isso é o certo. Mas nem sempre aquilo que o homem acha que é certo é o correto. Nós podemos ver aqui que o profeta Isaías, sendo usado por Deus, ele está condenando essa intolerância por parte daqueles que de alguma forma são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito, e também o desconstrucionismo. Os ideais contemporâneos, as pessoas que aderem aos ideais contemporâneos, estão invertendo crenças, estão invertendo valores que estão presentes na palavra de Deus, e estão comportando-se de uma forma intolerante também. E isso nós podemos ver que está atrelado a uma cultura terrível, diabólica, que está adoecendo a nossa sociedade, que é a cultura do politicamente correto. E não se engane da palavra correto após o politicamente, porque aquilo que é apresentado como correto não é o certo. Por quê? Por causa da inversão que nós vivemos nos dias de hoje. E o politicamente correto, ele tem um cerne, ele tem um centro, que acaba ajudando a inversão de valores e acaba ajudando o desconstrucionismo, que é o ideal chamado relativismo. O que é o relativismo? Relativismo é a corrente filosófica no qual o conhecimento humano é relativizado. Não existe verdade absoluta, não existe valores absolutos. E tem mais. Os valores que regem a sociedade são plurais, ou seja, têm que ser respeitados, não só respeitados, têm que ser aceitos. Têm que ser aderidos. Eles são variáveis, podem passar por mudanças e não podem ser, de forma alguma, incontestáveis. Essa é a cultura presente na mente de muitos por aí. A cultura do politicamente correto. E o que é ser politicamente correto?
Politicamente correto, a pessoa que adere a esse movimento é aquele tipo de pessoa que vai estar abraçando um conjunto de ideias que muitas vezes vai bater de frente com as escrituras sagradas. O politicamente correto é aquele que não vai considerar a Bíblia como a verdade absoluta. Para ele não existe verdade absoluta, existe aquilo que ele acha que é verdade. E é o contexto de Juízes, capítulo de número 21, versículo 25, que eu peço que o Wagner esteja lendo para a gente. Olha só o nível que o povo de Israel está vivendo nessa época. Veja o ideal politicamente correto já presente naquela sociedade na época dos Juízes. Juízes 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então, cada um faz o que acha o quê? Mais reto. Então, de acordo com aquilo que eu penso, de acordo com aquilo que eu acho que é certo, de acordo com aquilo que eu acho que é a verdade. Aquele que adere ao politicamente correto crê nisso. Aquele que adere à cultura do politicamente correto, ele abraça as causas das questões de gênero, ele abraça as causas do feminismo, ele abraça as causas do movimento negro e outros ideais que fazem parte dessa cultura, que é um compilado, parece que é uma religião. O politicamente correto tem se tornado uma religião e tem doutrinas que devem ser seguidas. Eles pregam uma pluralidade de ideias, eles pregam a tolerância, mas são intolerantes. Eles não suportam ouvir a verdade. Esse é o contexto da nossa sociedade. Uma sociedade que tem sido regida pela mentira. Uma sociedade que está cega. E nós temos que tomar uma certa posição como cristãos. Nós não podemos ser cristãos politicamente corretos. Além do mais, o politicamente correto ele vê como um ser superior. Ele se vê como o mais alto escalão da moralidade. O que é você ser uma pessoa boa? É você aderir a todos os ideais do politicamente correto. E se você não adere, você pode sofrer uma represália social, pode ser linchado verbalmente ou virtualmente. Monta-se um tribunal na internet. Se você não adere a essas causas, você é cancelado. Você é simplesmente boicotado, você é silenciado. Porque de alguma forma você não está concordando com essas ideias, que são, muitas vezes, absurdas. Aquele que adere ao politicamente correto, ele é um cancelador de pessoas. Isso por quê? Porque a moralidade tem sido alterada. Lembra o que eu falei? O que é certo tem se tornado errado. E o que é errado e absurdo tem se tornado aquilo que é correto. E a igreja, nesse contexto, ela não pode se acomodar. A igreja ela não pode se acovardar. A igreja tem que ter coragem para dizer a verdade, para poder estar dizendo aquilo que crê, aquilo que vive. A igreja tem que estar se posicionando. E nós não devemos aderir a essa cultura. Ai de nós, se aderirmos à cultura do politicamente correto. É isso que eu vejo quando eu leio essa passagem de Isaías capítulo 5, versículo 20 e 21. Ai de nós, se aderirmos a essa cultura diabólica. Tem uma frase que diz, uma frase muito sábia, que diz assim: somente o peixe morto nada de acordo com a correnteza. Somente o peixe morto é levado pela correnteza. Se nós fomos transformados por Cristo, se nós somos discípulos de Jesus, nós estamos vivos. E nós temos que nadar contra a correnteza daquilo que bate de frente contra a palavra de Deus. Como discípulo de Cristo, deve lidar com os ideais contemporâneos. Com relação ao relativismo, meus amados, nós temos que afirmar que nós cremos na verdade absoluta. Lembre que o relativismo diz que não existe verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade, mas nós não. Nós cremos que existe uma verdade absoluta e a verdade absoluta é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 142, eu peço que o Wagner leia para nós. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Então, o que diz na parte final do verso? A tua lei é a própria verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. E o Salmo 119 é um salmo que exalta as escrituras sagradas. Do começo ao final, nós podemos ver o autor desse salmo, que possivelmente foi Esdras. E se foi ele mesmo, Esdras foi um homem que amava as escrituras sagradas, ele buscava, ele cumpria, ele ensinava a palavra de Deus em todo o Israel. E esse salmo, ele vai tratar a respeito da preciosidade das escrituras sagradas. Nessa parte aqui, no versículo 142, o salmista chega a essa afirmação, que a lei do Senhor é a verdade. Agora leia para nós, Wagner, no versículo 151.
Olha a ênfase que ele dá mais uma vez. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Então, a tua lei é a própria verdade, todos os seus mandamentos são verdade. Se nós temos na palavra de Deus, se a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, nós temos que ter a convicção de que esta palavra é a verdade absoluta. E ela é uma verdade absoluta que contém 3 aspectos. O primeiro aspecto é que a verdade absoluta do Senhor, que é a palavra de Deus, ela contém um aspecto libertador. João 8,32. Olha o que diz essa passagem. A palavra de Deus, a verdade absoluta, a verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O discípulo de Cristo é aquele que foi libertado pela verdade do Evangelho, e ele vive para propagá-la. Ele vive em coerência com o credo, com aquilo que ele crê, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a verdade absoluta, além de ser a verdade libertadora, ela é a verdade santificadora. João 17:17. Olha o que Jesus diz na sua oração sacerdotal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus, intercedendo pelos seus discípulos, ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é o quê? É a verdade. E é a verdade que tem um aspecto absoluto e é inalterável. A palavra de Deus, a verdade absoluta, além de ser libertadora, além de ser santificadora, ela também é capacitadora. Efésios capítulo 6, versículo 14, parte A. Olha aí o item precioso da armadura de Deus. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. E a verdade aí é a verdade do Evangelho. Nós temos que viver na verdade do Evangelho, que é a verdade absoluta. E muita gente está aí querendo fazer das suas mentiras verdades. Um exemplo. O sujeito pode dizer que a lua é rosa. Não, na minha opinião, a lua é rosa. Na minha visão, a lua é rosa. Pronto, e acabou. Mas a lua vai continuar sendo da cor que ela é. Mesmo que ele continue crendo nessa mentira. Assim é a realidade da sociedade. Pessoas estão crendo em mentiras, estão fazendo dessas mentiras as suas verdades, mas a verdade de Deus é inalterável. A verdade de Deus, ela é absoluta. Ela é libertadora, ela é capacitadora e ela é santificadora. Mas talvez você pode pensar assim: não, espera lá. A Bíblia foi escrita há muito tempo atrás. O mundo hoje é outro. Nós estamos vendo na era pós-moderna. Não, isso aí aplica lá para a época de Moisés, para a época de Jesus. Meu querido, vamos lá para o Salmo 119 de novo? Salmo 119, versículo 152 e o versículo 160. O Wagner vai ler para a gente novamente. É o 152 e o 160, não até o 160. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Meus queridos, à luz dessa passagem, a palavra de Deus, que é a verdade absoluta e inalterável, ela é atemporal. O que significa isso? Ela não está presa ao tempo. O que é a palavra de Deus na época de Moisés, na época dos discípulos, no primeiro século da era cristã, é palavra de Deus nos dias de hoje. Por quê? Porque o texto tem um sentido eterno. Os 10 mandamentos, eles se aplicam para os nossos dias. Então a verdade de Deus, que é a verdade absoluta, que é a sua palavra, ela tem esse sentido eterno, ela não serve apenas para aquele tempo remoto de Moisés, como também dos discípulos na era neotestamentária, ela serve também para os dias de hoje. Mas talvez você pode complicar mais um pouquinho e pensar, mas espera aí, mas tem culturas que não vão aderir à palavra de Deus, por exemplo, os indígenas, asiáticos. Não, tem que respeitar a identidade cultural. A palavra de Deus é supracultural. Ela está acima de qualquer cultura. Se há aspectos na cultura que batem de frente com a palavra do Senhor, esses aspectos têm que ser negados. É claro que não há 100% na cultura, todos os seus aspectos vão bater de frente com a palavra de Deus. Há aspectos que são legítimos, que
podem ser vividos de alguma maneira. Mas aqueles aspectos que vão estar em desacordo com as Escrituras Sagradas, que é a verdade absoluta, não deve ser seguido de forma nenhuma. Aí a gente gosta de complicar mais um pouco a situação e vai levantar mais uma questão. Então tá bom, eu acredito que a Bíblia, a verdade absoluta, ela é atemporal, não está presa ao tempo, ela é supracultural, ela também ela está acima de qualquer ideologia. Então a gente não pode formatar a ideologia ao Evangelho. Nós temos que usar a Bíblia como parâmetro para avaliar aquilo que está em acordo e desacordo, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mas você vai falar assim, não, mas isso aí se aplica apenas para os cristãos. É aquela ideia, né? De que, não, isso aí é a verdade para vocês cristãos. Eu tenho a minha verdade, eu não sou cristão. Essa aí é a verdade de vocês. Negativo. A palavra de Deus tem um aspecto universal, ou seja, é aplicável para todos os homens. Os 10 mandamentos não é apenas para nós cristãos. Os 10 mandamentos são para a humanidade. Não obstante que tem várias leis aí em muitos países que usam a Bíblia, o Pentateuco, como base para poder formular leis em algumas legislações por aí afora, em algumas constituições. A palavra de Deus é verdade absoluta para todos os homens. Então, se o homem de alguma forma cometer uma certa impiedade, e ele acreditar que aquilo é uma verdade, é o que ele pode cumprir, na verdade ele está pecando contra o Senhor. Ele está agindo em desacordo com a verdade absoluta da parte de Deus. Nós não devemos cair no erro de relativizar a verdade. A verdade continua sendo verdade. Ela é verdade absoluta. Ela é verdade santificadora. Ela é verdade libertadora. Ela é verdade capacitadora. É verdade atemporal. É verdade supracultural. É verdade universal, aplicável a todos os homens. Agora nós temos que entender uma coisa. Toda verdade, pois a verdade pertence a Deus, toda verdade é verdade de Deus e não importa quem diga, se é um cristão ou se é um ímpio. Eu falo isso com base no Antigo Testamento. Balaão era um profeta pagão e ele falou verdades de Deus. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, no Areópago, ali anunciando o Evangelho, ele cita 2 poetas gregos. O homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e nas suas obras há resquícios da imago Dei, ou seja, da imagem de Deus. Ímpios podem falar a verdade de Deus. Aonde? Em músicas. Podem falar a verdade de Deus em livros não cristãos, artigos não cristãos, séries, filmes. Por quê? Porque o homem tem sede de Deus. O homem, ele quer um relacionamento com um ser divino, porém, ele é impedido por si só de se aproximar até Deus. Pode ser que a série, que o filme, que a música, a sua ideia principal vai estar batendo de frente com a verdade, com um princípio absoluto, mas haverá alguns resquícios ali, haverá algumas coisas, algumas verdades sendo ditas que estarão em acordo com a verdade absoluta. A verdade pertence ao Senhor. E a verdade, ela é absoluta. Independente da sua opinião, a verdade é verdade. E nós temos que crer nesse aspecto absoluto da verdade. Segundo aspecto, com relação ao pluralismo. O pluralismo é aquela ideia de que todos os ideais devem ser aderidos. Você não somente respeita, mas você tem que defender, tem que aderir a eles. Devemos afirmar que somos inconformados com este século. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, é um texto bem conhecido da igreja. Vejamos aí essa passagem, Romanos 12. Aqui o apóstolo Paulo, ele está abrindo a parte prática da carta aos Romanos. Depois que ele trata de todo um arcabouço teológico nessa carta, vários ensinamentos preciosos, ele vai desafiar a igreja a viver, colocar em prática a boa teologia. Pode ler, Wagner, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo vai desafiar a igreja de Roma a estar apresentando um culto racional ao Senhor. E o versículo 2, que é onde a gente vai focar, que a gente vai se concentrar, ele vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, olha só, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E tem um propósito. O propósito maior desse texto não é a transformação e a inconformação em si. O propósito maior desse texto é para nós experimentarmos a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. O que isso significa? É você se conformar com aquilo que não está alinhado com o Evangelho. É você ter uma mente transformada pelo Evangelho. É você ter um coração e ser guiado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o seu norte. Já que a palavra de Deus é o seu norte, os ideais contemporâneos, aquilo que está presente no nosso tempo, que está em desacordo com o Evangelho, com a palavra de Deus, nós iremos nos inconformar, para que possamos ter o discernimento de uma conduta que agrade o nosso Deus, de uma conduta que está de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Esse é o propósito dessa passagem. É nesse intuito que Paulo desafia a igreja de Roma. E é nesse intuito que a palavra de Deus nos desafia nesta manhã. Nós temos que estar inconformados com a cultura do politicamente correto. Nós temos que estar inconformados com a nossa cultura circuncidante, que diversas vezes quer matar a verdade, mas não consegue, porque passarão a terra e o mar, mas as palavras do Senhor permanecerão. Nós temos que estar inconformados com esses ideais, não podemos nos conformar a eles. Temos que respeitar as pessoas que têm as suas pautas ideológicas, mas respeitar é diferente de aceitar. É isso que muitos não entendem. Muitos confundem respeitar com aceitação. Você respeita e ama a pessoa, mas a ideologia dela você não aceita. Você não pode se conformar a isso. Você não pode, de alguma forma, se concordar com esse aspecto. O Evangelho, ele tem um aspecto contracultural. É aquilo que falamos sobre a verdade absoluta, aquilo que está numa cultura que vai bater de frente com a palavra de Deus, deve ser negado. A gente não pode concordar de forma alguma. Agora nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, para que nós não venhamos fugir da responsabilidade de sermos sal e luz no nosso meio cultural. Nós não podemos cair no extremo de sermos uma tribo religiosa separatista. Vamos juntar aqui a nossa turma, aqui é a nossa turma, aqui é a nossa igreja. Não, Deus não quer a gente preso aqui nas quatro paredes. Deus quer a gente sendo bênção no nosso trabalho. Deus quer que a gente seja uma bênção no meio da sociedade gratinguense. Deus quer que a sua igreja ilumine e salgue essa cidade. Deus quer que a sua igreja ilumine e salgue esse Brasil. Mas a igreja ela não pode se conformar aos ideais contemporâneos, de forma alguma. Nós não somos pluralistas, nós somos discípulos de Cristo. Toleramos, de alguma maneira, alguns ideais. E algumas pautas ideológicas, elas acabam denunciando alguns problemas que estão presentes na nossa sociedade, mas nós não precisamos aderir a essas pautas. Nós não precisamos levantar essas bandeiras. Temos que tomar cuidado. Temos que preservar a nossa santidade, mas sem fugir do mundo. E sem sacrificá-la, nos conformando a Ele. É o exemplo da garça branca. A garça branca no meio do brejo, no meio do lamaçal, que não suja suas penas, mas está no meio do lamaçal. Mas ela não se suja. Esse é o grande desafio. Mas infelizmente eu tenho visto crentes que são camaleões. Crentes que estão mudando de cor de acordo com o ambiente. Ele vai para a turma do politicamente correto, ele é politicamente correto. Ele vai se conformar aos ideais, e nós não podemos ser assim. Nós temos que ser discípulos de Cristo, que segue o único caminho que leva a Deus. O ideal da pluralidade tem entrado na igreja com aquela ideia ecumênica de que todos os caminhos levam a Deus. E que Jesus, ele se manifesta de várias formas, de forma de Alá, de Buda. Então todos os deuses das demais religiões é Jesus. Querem trazer esse ideal. Isso é uma mentira. Nem todos os caminhos levam a Deus. Há um caminho só que leva a Deus. João 14, versículo 6. Qual caminho é esse? Jesus Cristo. Olha o que diz João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus, ele é o único caminho que nos leva ao Senhor. Como também ele é a verdade. Cremos na verdade absoluta. E por crermos na verdade absoluta, temos que ser conformados com a cultura que está ao nosso redor. Nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos ser como a igreja de Sardes, lá em Apocalipse capítulo 3. Leia para a gente aí, Wagner. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. A igreja de Sardes tinha um problema muito grande. O Wagner vai ler para a gente aí essa passagem sobre a igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve:
Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Havia um problema em Sardes. Qual que era o problema da igreja de Sardes? Era uma igreja que não batia de frente com os ideais daquela sociedade. Era uma igreja que, de alguma forma, ela queria ser aplaudida pela sociedade. Jesus diz, tem nome que estás vivo, ou seja, no meio social, que igreja maravilhosa. A sociedade aplaude essa igreja. Está vendo aí? O paganismo, ele não é condenado pela igreja. A igreja não condena pecado. A igreja, ela é tolerante, ela é, de alguma maneira, tem se amoldado aos nossos ideais. Mas Jesus diz o quê? Tem nomes que está vivo, mas está o quê? Está morto. Está morto por quê? Não está salgando e não está iluminando. Meus amados, vamos salgar, vamos eliminar, vamos iluminar esse mundo, para a honra e glória do nosso Deus. O último aspecto desta manhã, a respeito da relação dos cristãos, do discípulo de Cristo, com os ideais contemporâneos, em relação à nossa ética, nós devemos reconhecer e afirmar que nós temos uma ética cristã. Por quê? Porque nós cremos na verdade absoluta. Não há ética sem valores absolutos. E aí, Provérbios capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3, Salomão fala algo muito interessante para nós. Provérbios 7, do versículo 1 ao versículo 3. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. O livro de Provérbios tem muitas questões éticas. E Salomão, ele trabalha a respeito da temática do temor ao Senhor. E aqui ele fala para que nós venhamos o quê? Guardar a palavra de Deus. Não só guardar, como também viver de acordo com a palavra de Deus. Em toda a nossa realidade, nós temos que aplicar os princípios da verdade do Senhor. Nós temos que aplicar os princípios da palavra de Deus. Aquilo que é pecaminoso, nós temos que afastar das nossas vidas. Mas a cultura do politicamente correto é uma cultura contrária ao ideal de pecado. E isso tem entrado de uma forma sorrateira em nossas igrejas, meus irmãos. Não sei na igreja presbiteriana, mas em outras igrejas, não há mais pastores que pregam sobre o pecado. Não há mais pastores que pregam sobre o inferno. Por conta do ideal politicamente correto que acaba levando as pessoas a viverem uma ética pecaminosa, a exaltar a vida pecaminosa. E como que é essa exaltação da vida pecaminosa? A homossexualidade virou uma opção de vida louvável dos nossos dias. Aborto, direito da mulher. E tudo isso é debate ético. Parte para o lado da afetividade. Ah, mas coitada da mulher, coitado do homossexual. Um debate ético, sério, técnico. Parte para o lado da afetividade para poder ser aceito pela sociedade. É o que é chamado de psicopolítica, alteração, a inversão. Levando as pessoas a concordarem de alguma forma com esses ideais. São minorias que estão ganhando grande proporção. Sexo antes do casamento, experiência válida. Há pais que incentivam filhos a estarem praticando sexo antes do casamento. Veja que coisa absurda. Podemos ver também, de alguma forma, pessoas que acham que as nações estão progredindo. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado. O progressismo, ele não passa de um retrocesso. Por que o progressismo é um retrocesso? Porque é uma falsa ilusão de avanço. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 1, versículo 18. Depois, Wagner, você lê o versículo 26 e 27. Tem gente que pensa que os países que aderem ao aborto, os países que aderem à questão homoafetiva do casamento gay, são países que estão evoluindo, são países que estão avançando, mas estão retrocedendo. Olha o que diz Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, olha só, a ira de Deus está sendo o quê? Derramada em quem? Nos homens, que estão o quê? Distorcendo
invertendo valores. Agora o versículo 26 e o versículo 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então veja, o quanto que essa sociedade que Paulo faz a descrição, ela está totalmente depravada, totalmente entregada à corrupção. Quando um país, ele adere ao aborto, quando adere a essas questões ligadas a essa agenda progressista, é punição divina. Estamos progredindo, estamos avançando. Pelo contrário, estão retrocedendo, porque Deus está entregando esse povo às suas paixões infames, às suas corrupções, às suas depravações. E ai deles, porque vem chumbo grosso do céu. Vem ira de Deus, vem justiça divina da parte do Senhor. Nós não podemos ter a nossa ética relativizada. Relativismo ético e relativismo moral. A nossa ética é pautada onde? Na palavra do Senhor. Nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É isso que a gente cantou? É essa a verdade que a gente acredita? Então vamos viver, meus amados. Essa é a nossa ética. A ética das Escrituras Sagradas. Aí eu te pergunto, você ama Deus? Você ama Cristo? João capítulo 14, versículo 21. Olha o que diz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se a sua ética é uma ética cristã, você guarda os mandamentos de Deus. Conforme Salomão disse em Provérbios capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3. Se a sua ética é uma ética cristã, você vive de acordo com esses mandamentos. E outra coisa, você é amado pelo Pai. Meu amado, pague o preço de ser cristão. Pague o preço de ser discípulo, de ser cancelado nas redes sociais algumas vezes, quando você se posicionar. De ser ridicularizado. Pague o preço. É perseguição, é bênção. É oportunidade de a gente avançar na fé. A igreja, ela avança muito mais quando ela é perseguida. Isso é histórico, está presente aí. Durante o tempo da história da igreja. A igreja precisa salgar e iluminar. E muitas vezes salgar e iluminar é bater de frente com ideais. E nós não devemos concordar de forma alguma. Serem inconformados com este século. Para concluir, como lidamos com os ideais contemporâneos? Como lidamos com essa cultura do politicamente correto? Afirmando que a verdade é o que? Absoluta. Cremos na verdade absoluta. Nos inconformando com essa cultura. Buscando viver de acordo com a palavra de Deus. Temos uma ética cristã. Mas aí você pode me dizer, Mateus, essas ideologias contemporâneas, elas denunciam abusos, denunciam problemas. Eu concordo com você. Mas nós não precisamos aderir a essas bandeiras. Nós não precisamos estar levantando a bandeira LGBT para amar pessoas que cometem o pecado da homossexualidade e evangelizá-las. Nós não precisamos aderir ao feminismo e dizer o valor da mulher e estar de alguma forma conduzindo os homens a não cometerem abusos contra elas. Vamos ensinar uma feminilidade bíblica, vamos ensinar uma masculinidade bíblica. Nós não precisamos aderir ao movimento negro para lutar contra a discriminação racial, de forma alguma. Sabe do que a gente precisa? Do Evangelho. O Evangelho é a solução para os problemas da nossa sociedade. Lutero, ele conversando com um amigo, chegou à conclusão de que eu só quero do governo alemão a liberdade para pregar o Evangelho. Aí o amigo dele falou, que é isso, Lutero? Mas os demais problemas da sociedade, os demais problemas o Evangelho resolve. A palavra de Deus resolve. Porque a palavra de Deus tem poder. Eu quero encerrar mostrando um vídeo de um jogador de basquete chamado Jonathan Isaac. Ele, lá nos Estados Unidos agora está um movimento chamado BLM, que é Vidas Negras Importam, por conta da morte daquele rapaz, George Floyd. E acredito que se o George Floyd estivesse vivo, ele não iria concordar com esse movimento, porque o George Floyd era um cristão. Eles até falam de Martin Luther King, que lutou contra essa questão no passado, mas se Martin Luther King estivesse vivo hoje, ele não concordaria com esse movimento.
O movimento Vidas Negras Importa é um movimento que está ligado ao que é chamado de marxismo cultural. Em outra oportunidade, se Deus permitir, eu posso estar trazendo um estudo sobre o que é o marxismo cultural para os irmãos. E está alinhado a toda essa agenda progressista, a todo o ideal do politicamente correto. A gente vai ver esse vídeo agora. Esse vídeo é um exemplo de como um cristão não deve aderir ao politicamente correto, deve crer que o evangelho é a solução, que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Vejamos o vídeo. So you didn't kneel during the anthem, but you also didn't wear a Black Lives Matter shirt. Do you believe that Black Lives Matter? Absolutely. I believe that Black Lives Matter. A lot went into my decision, and part of it is, first off, is my thought that, kneeling or wearing a Black Lives Matter t-shirt don't go hand in hand with supporting Black lives. For myself, my life has been supported through the gospel of Jesus Christ, and that everyone is made in the image of God, and that we all fall short of God's glory, and that each and every one of us, each and every day, do things that we shouldn't do. We say things that we shouldn't say. We hate and we dislike people that we shouldn't hate and dislike. Like I wanted to just take a stand on. I feel like we all make mistakes, but I think the gospel of Jesus Christ is that there's grace for us, and that Jesus came and died for our sins, and that if we all will come to an understanding of that and understand that God wants to have a relationship with us, that we can get past skin color, we can get past all the things in our world that are messed up, jacked up. I think when you look around, racism isn't the only thing that plagues our society, that plagues our nation, that plagues our world. And I feel like, coming together on that message that we want to get past not only racism, but everything that plagues this other society. I feel like the answer to it is the gospel. A resposta para isso é o quê? O evangelho. Há muitas coisas que atormentam a nossa sociedade. E nós temos a verdade que liberta. A verdade que transforma vidas. Eu te pergunto, nesta manhã, você crê no poder do evangelho? Se você crê no poder do evangelho, para que perder tempo com essas ideologias que causam mal à nossa sociedade? Essas ideologias, elas denunciam abuso, mas são maus combatendo um outro mal. Qual vai ser a consequência disso? Um mal maior. Nós temos que vencer o mal com o bem, com a verdade da palavra de Deus. Convido os irmãos a colocarem de pé e abrirem vossas Bíblias em Romanos capítulo 1, versículo 16. Esse rapaz, ele foi cancelado nas redes sociais. Mas ele pagou o preço. Ele teve coragem de dizer que a solução é o evangelho. E ele aproveitou a oportunidade e evangelizou a repórter ainda. Falou a respeito da verdade do evangelho a essa mulher. Vamos ler todos juntos essa passagem, mas eu desafio você a ler com convicção, crendo realmente de que isso aqui é a verdade e que nós temos que viver de acordo com ela. Vamos lá? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho é o poder de Deus a transformar a vida de pessoas que estão escravizadas por essas ideologias aí afora, que querem o bem para a sociedade, mas não estão sabendo que estão causando mal. E nós precisamos amar essas pessoas, criar diálogo com essas pessoas. Nós não temos que estar usando as mesmas armas que elas usam, da intolerância, do cancelamento. A gente não pode fazer isso. Nós temos que fazer a diferença, evangelizar. Somos discípulos de Cristo. E estamos aqui neste mundo para salgar e iluminar. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, te agradecemos, porque nesta manhã o Senhor falou tremendamente ao nosso coração. O Senhor, Pai, nos orientou como nós podemos lidar com os ideais contemporâneos, como que nós temos que lidar com essa cultura do politicamente correto. Nos livre, ó Pai, de ter uma mente, um coração voltado, ó Pai, a essas questões, que a nossa mente e o nosso coração venham ser tomados pela verdade absoluta da palavra do Senhor. O apóstolo João, ele se alegrou quando ele ficou sabendo que a igreja
estava caminhando na verdade. Pai, que nós venhamos alegrar o teu coração, caminhando na verdade, a verdade que liberta, a verdade que nos capacita a ter uma vida santa, a verdade que nos santifica, que nós possamos estar inconformados com este século, que nós venhamos, ó Pai, estar procurando entender e compreender a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, que a nossa ética seja uma ética cristã, pautada e fundamentada na palavra do Senhor. Nos perdoe, ó Pai, pelas vezes que nós nos esforçamos para moldar o Evangelho a algumas ideologias contemporâneas. Que o Senhor nos perdoe, ó Pai, pelas vezes que nós agimos de uma forma totalmente contrária à Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a viver de acordo com as Escrituras Sagradas e nos ajude a entender que a solução para os problemas da sociedade e da humanidade é o Evangelho. Somente o Senhor é aquele que pode, ó Pai, preencher o vazio existencial do coração do homem. Por isso, pedimos ao Senhor, salve vidas, liberte vidas, ó Pai. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Transforme vidas, ó Pai, de pessoas que estão sendo enganadas e conduzidas pela mentira, ó Deus. E nós oramos, te agradecemos e te louvamos por essa manhã maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos estar despedindo de você das redes sociais. Que Deus os abençoe e que logo mais à noite você esteja conosco às 19 horas no culto que será transmitido ao vivo.